Vamos lá, gente. Continuando aí para a questão de número 4. Ele fala o seguinte, ó. Em uma sorveteria, há sorvete nos sabores de morango, chocolate, creme e flocos. Beleza? Ele quer saber de quantas maneiras podemos escolher 2 sabores diferentes para montar uma casquinha nessa sorveteria. Você tem que prestar atenção nesse tipo de questão. Por quê? Porque isso daqui é chamado de combinação. Por que combinação? Porque não importa a ordem de como que eu vou escolher esses sabores. Por quê? Porque os 2 sabores vão estar na mesma casquinha. Então, se eu botar morango primeiro e chocolate depois, não vai fazer diferença de colocar chocolate, se colocar morango antes, chocolate, morango depois e chocolate antes. Tranquilo? Então, olha, não importa a ordem de como eu vou escolher. Por exemplo, se eu escolher morango e depois chocolate, é a mesma coisa de escolher chocolate e depois morango. O importante é que eu vou comer o sabor de morango e de chocolate. Tranquilo? Então, como que nós vamos fazer isso, professor? Uma maneira é você fazer um de cada vez. Por exemplo, vou botar assim, ó, M para morango. Morango pode combinar com chocolate, com creme e com flocos. Então, ó, para o morango eu tenho 3 possibilidades. Tranquilo? Para o chocolate, o morango já foi com chocolate. Então, chocolate, olha só pode ir com creme e com flocos. Então, tem 2 possibilidades, tá? Se eu botasse assim, ó, chocolate. Chocolate é o C. Só pode ir com creme ou com o flocos. Beleza? Então, tem 2. E o creme já foi, olha, o creme ele já foi com morango e chocolate, não pode com ele mesmo, então só pode ir com o flocos. Beleza? Então o creme tem uma possibilidade. Beleza? Então aí a gente fica com a soma dessas possibilidades. Nós não vamos multiplicar essas possibilidades. A gente até pode multiplicar, né? Se a gente analisar cada parte, né? Uma combinação, a gente pode multiplicar 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Beleza? Mas nesse caso, como a gente fez 1 a 1, a gente soma, tá? Olha, 3 mais 2, ó, 3 possibilidades de morango, mais 2 possibilidades do creme, mais uma possibilidade do flocos, tá? Então aqui, ó, 3 mais 2 mais 1, isso vai ser igual a 6 possibilidades. A gente não deveria multiplicar, porque senão a gente ia fazer como se fosse arranjo. Isso aqui não é arranjo, tá? Arranjo é porque importa a ordem. Por exemplo, se eu for colocar uma senha com 3 dígitos, aqui, ó, eu posso ter 10 dígitos, aqui 9 e aqui 8. Vou botar dígitos diferentes. Se eu trocar esse número com esse, se eu mudar a ordem, então eu mudo a senha. Então importa a ordem. Já aqui não. Nessa casquinha não vai importar a ordem de como eu vou colocar o sorvete. O que vai importar é só o sabor. Então a gente faz assim, ó, parte a parte e depois soma cada possibilidade. O nome disso é combinação. Tem uma fórmula, mas depois eu passo a fórmula para vocês, tá? Vamos para a questão de número 5. Questão de número 5 fala o seguinte. Numa urna existem 50 bolas numeradas de 1 a 50. Escolhendo ao acaso uma dessas bolas e que, ao acaso, uma dessas bolas esteja numerada com um múltiplo de 5, então, 50 bolas de 1 até 50. E escolhendo ao acaso uma dessas bolas e que, ao acaso, uma dessas bolas esteja numerada com um múltiplo de 5. Ele quer saber o total de possibilidade, a probabilidade, né? Então, a gente tem que ver quantos múltiplos de 5, né? A gente tem entre 1 e 50, que é a probabilidade, né? Vai ser o que eu quero sobre o total. O que eu quero são múltiplos de 5. E o total são todos os números. De 1 até 50 eu tenho 50 números.
E quantos múltiplos de 5 eu tenho? De 1 até 50, né? Os múltiplos de 5 eu vou andando de 5 em 5. Então, eu vou começar do 5 e vou terminar no próprio 50. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. 50 menos 5 dividido... Já que eu vou andar de 5 em 5, eu vou dividir por 5. Então, ó, 50 menos 5. Continua aqui, ó. 50 menos 5, 45. Dividido por 5. Isso aqui vai dar 9. Porém, se eu não somar 1, eu vou esquecer do 5, né? Então, eu tenho que somar 1 por causa do 5. Então, são 10, né? Se a gente contar, é fácil, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e o 50. Então, são 10 múltiplos de 5. Então, o que eu quero são múltiplos de 5, que existem 10 entre 1 e 50, dividido pelo total de números, que são 50. Então, aqui vai dar 1 sobre 5, que é 20%, né? Vai dar 0,2, 20%. Número 5, então vai dar 20%, letra C. Questão de número 6. Olha, numa caixa de 50 palitos, existem 20 já usados. A probabilidade de que, escolhido no acaso um desses 50 palitos, este não tenha sido usado então ele quer, desses 50 palitos, pegar algum palito que não esteja usado, né? Então, o que nós vamos fazer? São 50 palitos, deixa eu só anotar aqui, e 20 usados. Ele quer pegar um palito que não esteja usado, quer saber a probabilidade. 50 palitos, 20 usados, então 30 são virgens, né? Não foram usados. Então, o que eu vou fazer? A probabilidade é que eu quero sobre o total. Então, olha, a probabilidade aqui, ó, vai ser o seguinte. O que eu quero, que são os palitos virgens, né? Então, que não foi usado, 30 sobre o total, que são 50 palitos. Muito simples isso daqui, né? Olha, para a gente fazer uma continha mais interessante, eu posso multiplicar por 2 em cima por 2 embaixo. Aí a probabilidade, ó, em porcentagem, 30 vezes 2, 60. 50 vezes 2, 100. E aí, ó, a gente vai ter que a probabilidade, 60 sobre 100, né? Porcentagem é por 100, então é 60%. Show de bola?